Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos ver o terceiro vídeo a respeito da República Velha. Nesse vídeo, então, a gente vai analisar o contexto em que se desenvolveu e o que marca a República Oligárquica, essa segunda parte da República Velha. Então, de cara, a gente já pensa assim: o que foi a República Oligárquica? Então, primeiramente, a República Oligárquica é o período que se estende de 1894, quando nós vamos ter a eleição do Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil, né, da República do Brasil, e se estende até 1930, que é quando a Revolução de 30, a Revolução de 1930, coloca o Getúlio Vargas no poder. É um período bem importante da história do Brasil e ele tem muitas marcas, e dentre essas inúmeras marcas da história, muitas delas são negativas. A República Oligárquica ela é marcada então por inúmeras fraudes no sistema eleitoral, por muita corrupção, por muitos arranjos, alianças políticas que tinham a finalidade de manter um determinado grupo no poder. Pelo próprio abuso do poder, é algo muito comum durante a República Oligárquica, e também é um período marcado por várias revoltas em várias regiões do Brasil. De cara a gente pensa assim, o que é uma oligarquia? Né? Esse conceito de oligarquia. Então, oligarquia é uma palavra de origem grega. A gente estuda esse assunto também quando estuda sobre a história da Grécia. O significado dessa palavra é o poder nas mãos de poucas pessoas. Então, se nós trouxéssemos para o Brasil essa análise desse conceito e aplicássemos aqui, então nós diríamos que na República Velha, esse poder na mão de poucas pessoas se fazia nas mãos dos cafeicultores, nas mãos dos latifundiários do Brasil, especialmente dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Então, é um período bem profundo da história do Brasil, marcado por muita desigualdade social, muita desigualdade econômica e principalmente pela corrupção que vai ter no sistema eleitoral, no sistema político. Então, gente, quando nós falamos nesse período da República Oligárquica, a prof acabou já falando para vocês que é um período marcado por muitos arranjos, muitas alianças nas questões políticas. E para vocês terem uma noção de como isso era algo comum, foi institucionalizada uma política que mostrava essas alianças que aconteciam no Brasil. A tal da política dos governadores. O que a política dos governadores era, então? Era uma aliança que acontecia entre o governo federal e os governos estaduais. Esses dois grupos, essas duas esferas do poder, elas auxiliavam-se nas eleições. Essa política dos governadores, ela foi institucionalizada no governo do Campos Salles. O que previa a política dos governadores? Então, consistia em um acordo entre o presidente da República e os presidentes de estado, os governadores, para que os governadores, apoiassem os candidatos do Congresso, senadores e deputados que eram fiéis ao presidente da República. O que acontecia? Em troca, o poder executivo, o presidente da República, não interferia nas eleições estaduais. Assim, os governadores, os coronéis, as oligarquias locais conseguiam se manter no poder. Então vejam que era uma aliança que dava muito certo, porque todo mundo dessa aliança tinha a se beneficiar. E era isso que acontecia. E aí a prof acabou de falar sobre a questão do coronelismo. Então, os coronéis, eles também eram importantes nessas alianças que se delineavam em todo o Brasil, desde o nível federal até as localidades do interior do país. Por quê? O coronelismo era uma prática em que o coronel era a pessoa mais importante de uma cidade, de uma vila e no interior do país. Por que ele era importante?
porque era por meio dele também que a política dos governadores se concretizava lá nas regiões mais longínquas do Brasil. Porque ele conseguia controlar a política local por meio de ameaças e por meio da violência. Como é que ele conseguia controlar isso, gente? Por meio da constituição do seu curral eleitoral. Então, em torno dele se formava um grupo não, vamos pensar, todas as pessoas que viviam naquela comunidade, naquela cidade, naquela vila, elas estavam ligadas a esse coronel, por relações de dependência, por relações de ameaça, de violência, enfim. Porém, este cara que conseguia, por meio da ameaça, controlar essas pessoas, ele formava o curral eleitoral. Esse curral eleitoral era o quê? A garantia de votos que o coronel ia dar para o seu amigo candidato. Como é que ele conseguia garantir isso, gente? Por meio do voto aberto. Durante a Primeira República, o voto era aberto. Então, ele tinha o controle total de quem votava no seu amigo e de quem não votava. E esse que não votava teria consequências por não ter votado no seu amigo. Então, havia essa manipulação, esse abuso de poder, esses arranjos políticos nas várias esferas da política nacional e nas várias regiões do Brasil. Então, se fazia presente a oligarquia desde a presidência, nos estados e lá nas pequenas cidades, nas pequenas vilas do Brasil inteiro. Era uma política consolidada e, infelizmente, uma política de Estado, uma política praticada pelo governo na República Velha, que caracteriza, então, a República Oligárquica, esse pequeno grupo de pessoas que estava no controle, que estava no domínio da política nacional. Gente, para vocês verem o tanto de problema que havia no sistema eleitoral nessa época, vocês imaginem que o coronel ainda, ele conseguia fazer com que pessoas mortas fossem votar. Isso mesmo. Então, um parente dizia que era o fulano de tal, ia lá e votava pelo fulano de tal que estava morto e votava por si mesmo, então já garantia 2 votos. Toda essa prática do curral eleitoral, da manipulação do eleitor para que ele votasse em quem o coronel queria, por meio das ameaças ou da troca de favores, também ficou conhecido como voto de cabresto. Então, essa imagem mostra bem o eleitor sendo tratado como um burro, manipulado, de cabresto, que só enxerga aquilo que o coronel quer, só faz aquilo que o coronel quer. Bem, e havia mais um mecanismo de controle dessa política corrupta, dessas alianças, desses arranjos políticos que aconteciam no Brasil, que era chamada de Comissão de Verificação dos Poderes. O que é esse outro mecanismo, né, junto com a política dos governadores, o que ele fazia? Essa comissão, ela dava ainda mais suporte, ainda mais poder para os coronéis. Por quê? Vamos imaginar uma cena. O coronel, no seu curral eleitoral, estava apoiando um determinado candidato. Porém, esse candidato não se elegeu o candidato da oposição, ou um candidato que, eventualmente, não trouxesse benefícios para esse coronel. O que o coronel fazia? Nessa situação, ele convocava essa comissão de verificação dos poderes. E essa comissão iria analisar o processo eleitoral que havia acontecido ali e iria identificar possíveis atos de corrupção desses candidatos. Qual que era o intuito disso? Que esses atos de corrupção que seriam identificados pela comissão fossem atos de corrupção do candidato da oposição do coronel. Fossem o cara que o coronel não queria que se elegesse, e era exatamente isso que acontecia. Essa comissão era parceira, era amiga do coronel. E aí ela dava um jeito de dizer, esse cara fraudou as eleições, esse cara comprou voto, esse cara fez arranjos políticos que não estão coerentes. Então, ele não vai se eleger.
a eleição dele está invalidada. Mas esse candidato, que era o amigo do coronel, esse sim, esse fez tudo dentro da lei, esse vai assumir o cargo. Então essa comissão, ela dava suporte, dava base para que os coronéis agissem livremente no interior do Brasil, ou nas cidades, ou nas vilas, enfim. E ela garantia, então, cada vez mais, por meio da lei, que as oligarquias se mantivessem no poder, que elas tivessem o controle, o domínio da política local e também a nível nacional. E tudo isso, gente, todas essas artimanhas políticas fazem também com que surja uma outra política do período da República Oligárquica, que era chamada de política do café com leite. O que a política do café com leite previa? Era uma outra aliança, uma aliança que acontecia entre dois estados, os dois estados mais fortes, economicamente falando, né, dominantes da economia nacional, e também os estados que tinham mais eleitores, os maiores colégios eleitorais, e também os estados que tinham mais cadeiras no Congresso Nacional, senadores e deputados. Que estados eram esses? São Paulo e Minas Gerais. Esses dois estados, então, eles constituíram uma aliança entre eles, que ficou conhecida como política do café com leite. Né? O café produzido pelo São Paulo, pelo estado de São Paulo, e o leite produzido pelo estado de Minas Gerais. O que eles previam? A alternância, o apoio, o revezamento entre esses dois estados. A cada 4 anos ia um dos dois à presidência. Quando ia o estado de Minas, São Paulo dava suporte para que o candidato representando Minas Gerais, pelo Partido Republicano Mineiro, conseguisse a eleição. Depois de 4 anos, Minas Gerais dava o suporte para que o candidato do Partido Republicano Paulista, do PRP, conseguisse garantir as eleições. E assim, eles se alternavam, se revezavam no poder. Era uma ajuda que fazia com que a cada 4 anos fosse indicado e fosse eleito um representante de cada um desses dois partidos, ou do PRP ou do PRM. Então, gente, todos esses arranjos políticos que aconteciam a nível federal, a nível de estado, a nível de municípios, durante a República Oligárquica, se consolidavam, aconteciam em virtude de que a economia do Brasil solicitava, exigia que essa política acontecesse. Por quê? Porque basicamente o Brasil se mantinha como um país agroexportador. Então, desde a época do Império até durante a República, o Brasil era agroexportador, principalmente do café. E aí, o café, os cafeicultores, eles precisavam desse sustento do governo para que a economia se mantivesse como agroexportadora. Então, nós não vamos falar dos presidentes da República Oligárquica, eu vou falar de alguns que são mais importantes dentro do contexto que acontece o governo deles. Então, ligado às questões econômicas, nós vamos ter o terceiro presidente da República, que foi o Rodrigues Alves, da República Oligárquica, tá? Ele governou o Brasil de 1902 a 1906 e ele é um presidente muito importante porque ele faz várias ações ou ações muito significativas ligadas às questões econômicas do Brasil. Por exemplo, o Convênio de Taubaté. O que o Convênio de Taubaté foi, o que ele previa? Então, o Convênio de Taubaté aconteceu em 1906, no final do mandato do Rodrigues Alves. E durante o Convênio de Taubaté, o governo federal, por meio de uma política estatal, estabeleceu esse convênio para evitar que os cafeicultores tivessem prejuízos no que se refere à exportação, à produção cafeeira. Quem é que participou do Convênio de Taubaté?
o governo federal, os representantes do governo federal e representantes dos estados onde mais tinha essa questão da produção do café. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O que se decidiu pelo Convênio de Taubaté? Principalmente o fato de que quando ocorresse, e estava acontecendo no Brasil nesse momento, uma superprodução de café, né? Ou seja, o Brasil produzia café e daqui a pouco não tinha para quem vender. Os governadores, eles assumiam a responsabilidade de comprar o excedente do produto e armazenar. Por quê? Porque assim não ocorreria a desvalorização do café e os cafeicultores não teriam prejuízos porque aquela superprodução, aquela safra iria ser comprada. Vamos pensar que isso causa problemas econômicos para o próprio Brasil, mas foi uma política de Estado. O Rodrigues Alves não reconheceu muito essa política aí não, tá? Mas, posteriormente, o Afonso Pena vai reconhecer e vai auxiliar e vai confirmar o Convênio de Taubaté e essas decisões do convênio. Então, basicamente, o Brasil se organizava economicamente, politicamente, em torno desse grupo de cafeicultores que mantinha o poder, que mantinha a riqueza do Brasil. Além do café, o Brasil também exportava borracha, cacau e cana-de-açúcar. A borracha, né, obtida através dos seringais da Amazônia, ela era muito utilizada para a fabricação da borracha, o látex, né, matéria-prima para fabricação da borracha, especialmente na indústria automobilística, que cresceu muito no início do século XX. Então, a borracha, o cacau, também produzido em grande quantidade no sul da Bahia, era exportado, e a cana-de-açúcar também, desde a época do Brasil colônia, ela era produzida em grande escala no Nordeste, e por vezes oscilou muito a questão da exportação, mas no contexto da Primeira República eram esses produtos, 4 basicamente: o café, o principal deles, a borracha, o cacau e a cana-de-açúcar. Bem, pessoal, então, basicamente o Brasil era um país agroexportador, porém, a industrialização também começa a ganhar destaque durante a Primeira República. Vejamos que o ponto principal da economia era o café e tudo era pensado para manter ele como produto principal das exportações e manter os cafeicultores contentes, porque afinal de contas os cafeicultores também dominavam a cena política. Então, a industrialização do Brasil ela vai acontecendo gradativamente, principalmente durante a Primeira República, ligada justamente aos lucros obtidos com a exportação do café. Por isso, as regiões onde mais se concentrou o processo de industrialização no Brasil foram as regiões do Rio de Janeiro e de São Paulo, que são regiões que tinham a questão da produção e da exportação do café. Algumas consequências que o processo de industrialização traz para o Brasil nesse contexto. Um aumento muito significativo da oferta de mão de obra, né, a necessidade de trabalhadores para as indústrias, para o serviço industrial. E também a questão do crescimento urbano que vai ter por causa da industrialização, né? As indústrias estavam localizadas nas cidades, então aí nós temos um aumento muito significativo da população urbana e também um aumento muito significativo do comércio, né? O comércio dentro dessas cidades cujo o processo de industrialização acontecia muito bem. Uma coisa que a gente pode destacar a respeito da industrialização nesse contexto é a questão de que era muito comum a utilização de mão de obra feminina e infantil, porque eram mais baratas, enfim, assim os industriais conseguiam lucrar mais. As empresas, elas não eram lugares com condições boas de trabalho, né? Não havia uma legislação trabalhista que
amparasse o trabalhador. Então os industriais, eles faziam o que eles queriam com os trabalhadores, jornadas de 12 horas, 14 horas diárias, lugares insalubres, né, a questão de péssimas condições mesmo de trabalho. E a industrialização, gente, ela também, junto com essas consequências do aumento de mão de obra, da oferta de mão de obra, do crescimento populacional urbano e do crescimento do comércio, ela vai passar a exigir, né, essas questões ligadas à vida nas cidades, passa a exigir dos governos também investimentos nas cidades. Né? Se as indústrias se instalavam, se as indústrias geravam essas consequências, eles também vão passar a exigir que os governos pensem em melhorar, em modernizar as cidades brasileiras, especialmente as cidades que tinham passado por essa industrialização. Né? Como modernizar uma cidade? Melhorar as ruas, iluminação pública, transporte. Então era preciso rever a estrutura das cidades, porque já era preciso deixar para trás tudo aquilo de resquícios da monarquia, do Brasil colônia que ainda existissem. E basicamente as cidades representavam isso, né? Chão batido, as ruas, não havia pavimentação, iluminação pública praticamente não existia. Então tudo vai exigir uma remodelação. E a industrialização vai exigir isso dos governos, dos prefeitos, dos governadores, para que invistam nisso. Não é à toa que nesse período o Rio de Janeiro passa, né, por todo um processo de urbanização, de reurbanização, um processo de modernização que vai levar também à revolta da vacina que a gente vai ver no próximo vídeo. Nesse contexto da industrialização aí, nós vamos ter muito mais forte também a questão da imigração, né? Junto com a questão da oferta, do aumento da oferta de mão de obra, vai também entrar a questão da imigração. Os imigrantes já entravam no Brasil desde a época do Império, né? Se nós pensarmos, toda a história do Brasil é baseada na imigração, mas durante o Império, quando começaram a acontecer as leis abolicionistas, começou essa campanha de imigração. Uma, para ter mão de obra para os cafezais que estavam perdendo os escravos, né? Porque progressivamente foi acontecendo a abolição e em 1888, no ápice da abolição, precisava de mão de obra. Então, os imigrantes eram essa alternativa. Também porque havia uma campanha de clarear o Brasil, né? Em virtude da grande quantidade de negros que o Brasil tinha por causa da questão da escravidão, houve essa campanha para clarear o Brasil. Uma campanha muito idiota, se a gente parar para pensar, porém, ela foi uma campanha de Estado. E aí os imigrantes entram no Brasil e eles se tornam peças bem importantes também no que se refere às questões econômicas. Por quê? Porque os imigrantes, junto com os cafeicultores que passam a investir o lucro dos cafezais na industrialização, esses imigrantes vão abrir comércios nas cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, e vão também abrir indústrias ligadas à produção têxtil. Então, a imigração ela tem esse suporte econômico também, não só na mão de obra para os cafezais, que os primeiros grupos vieram para trabalhar na substituição dos escravos, trabalhar como mão de obra assalariada, mas também nesse processo de desenvolvimento do dinamismo econômico que vai gerar no Brasil. E junto com os investimentos que os imigrantes vão trazer, eles também trazem as ideias revolucionárias, as ideias que lá na Europa estavam sendo discutidas. A questão do socialismo, a questão do anarcossindicalismo, o próprio sindicalismo, a ideia do sindicalismo que vai vir para o Brasil e que também vão motivar revoltas de caráter urbano no Brasil, como por exemplo a greve de 1917. Então, economicamente, o Brasil se organizava em torno da produção do café
e o processo de industrialização que estava passando, e junto dele a modernização, o aumento da mão de obra imigrante e também as ideias revolucionárias que vão chegar nesse contexto. Essas ideias revolucionárias, elas vão ser bem importantes por causa da disseminação que vai acontecer no Brasil e que vai levar a uma série de revoltas e conflitos, enfim, de caráter ideológico, mas também porque a partir da década de 1920, essa estrutura da república oligárquica, essa forma de fazer governo, de fazer política, passa a ser questionada. Muitos movimentos revolucionários desse período vão questionar esses desmandos dos coronéis, de toda essa estrutura, da política do café com leite, da política dos governadores, e vão começar a enfraquecer a república oligárquica. E aí nós teremos grandes acontecimentos nesse período que vão marcar de fato esse processo de queda da república oligárquica. Destaco 2, mas é importante pensar que toda a república oligárquica é marcada por inúmeras revoltas de caráter contestatório, que mostravam essa falta de governabilidade dos coronéis da república oligárquica como um todo. Revoltas como Canudos, Contestado, Revolta da Vacina, Cangaço, Tendentismo, são algumas delas que mostram o quão descontente a população estava. E aí, como eu falava, destaco 2 movimentos que passam a questionar a república oligárquica. A primeira, a Semana de Arte Moderna, ocorrida em 1922, com artistas brasileiros que passam a mostrar que de fato a política do Brasil não estava legal, que o que estava acontecendo internamente no Brasil não era bom, e passam a questionar esses desmandos, esse domínio da república oligárquica. E o segundo fator que eu destaco é a criação do Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista aí na história ele passa por várias fases, um pouco ele pode existir, um pouco não, um pouco ele é ilegal, um pouco ele pode, mas enfim, que o Partido Comunista ele surge nesse contexto da década de 1920. Claro que a gente tem que pensar que lá na Europa, tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa também tinha acontecido e disseminava essas ideias socialistas pelo mundo. Então, no que se refere às questões sociais, o Brasil, assim como a política, era extremamente desigual. Poucos participavam das decisões e a maioria era explorado. A maioria obedecia às decisões desses poucos, dessas oligarquias. Então, o Brasil da Primeira República é esse contexto todo aí que a gente viu. E o final da década de 1920, especialmente o ano de 1930, o início da década de 30, é marcado então pela derrubada das oligarquias, das antigas oligarquias, e a chegada de novos agentes políticos no Brasil, como, por exemplo, a figura do Getúlio Vargas, esse gaúcho, aqui do Rio Grande do Sul, que vai entrar no cenário político nacional. E que é assunto para o nosso próximo conteúdo, então, que é a Era Vargas. Nós vamos ter mais um vídeo a respeito das revoltas, de algumas das revoltas que vão acontecer na República Velha. Espero que vocês tenham conseguido compreender todo esse contexto da República Oligárquica, tudo que marca esse período, as questões políticas, as questões econômicas, as questões sociais.